Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, em nome da senhora Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, dou as boas-vindas a esta terceira Conferência de Lisboa, subordinada ao tema Desenvolvimento em Tempos de Incerteza. Uma saudação muito especial ao Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, que aqui nos acompanha, e a todos os organizadores e todos quantos permitiram a organização desta importante conferência. Vivemos uma situação paradoxal, havendo mais do que nunca necessidade da Europa de coordenação de políticas, de gestão de espaços e territórios e de partilha de responsabilidades. Presenciamos a multiplicação de uma atitude puramente defensiva, baseada no temor e no receio das diferenças. Como aconteceu nos anos 30 do século XX, em lugar da cooperação, surge a reação protecionista, no momento em que se torna indispensável distinguir os diversos níveis de subsidiariedade. A dimensão local e a participação dos cidadãos deve ser incentivada, uma vez que permite um melhor acompanhamento e responsabilidade na administração dos recursos disponíveis. Os corpos intermédios devem tornar-se instituições de mediação, capazes de favorecer a participação e a partilha de responsabilidades. Por exemplo, os orçamentos participativos devem constituir oportunidade para a adoção de prioridades que vão ao encontro dos mais legítimos interesses da comunidade e de uma integração equilibrada das pessoas e dos cidadãos. Urge compreender que, na expressão de Denis de Rougemont, o Estado hoje tornou-se grande demais e pequeno demais para responder à moderna realidade social. É grande demais uma vez que o centralismo e a burocracia tendem a esquecer os problemas concretos e as especificidades dos microcosmos sociais que formamos. Mas o Estado é também pequeno demais, uma vez que em questões como o meio ambiente, a prevenção das mudanças climáticas, a segurança, a defesa e a causa da paz, torna-se indispensável reunir esforços e garantir coordenações que favoreçam as complementaridades. O princípio da subsidiariedade não é assim uma abstração. Importa perceber que o que deve ser resolvido na proximidade e o que exige coordenação e visão de conjunto e que as lógicas nacionais e supranacional têm de ganhar o seu espaço próprio. O reforço dos parlamentos nacionais é uma resposta necessária, de modo que haja um encadeamento eficaz de decisões e os cidadãos possam ter voz ativa e senti-lo. A oposição, democracia representativa, democracia participativa, é um falso dilema, uma vez que a representação e a participação são faces da mesma moeda, como é a liberdade e a igualdade e a diferença, os direitos e os deveres, ou a igualdade de oportunidades e a correção permanente das desigualdades. No fundo, a democracia só pode aperfeiçoar-se a partir das ideias de imperfeição e de perfectibilidade. Na União Europeia, volta a falar-se da estratégia da porta de trás defendida por Jean Monnet em meados dos anos 50. Do que se tratava? Tratava-se de voltar aos desafios do funcionalismo e do gradualismo, depois da tentativa de andar mais rapidamente. Se é fundamental ter objetivos ambiciosos, também é indispensável haver uma preocupação de eficiência e de equidade, de equilíbrio e de partilha de soberanias. Não se trata de fazer uma nova nação europeia ou de replicar a experiência norte-americana, mas sim de construirmos uma União Europeia de Direito, cuja legitimidade é dupla, envolvendo os Estados e os cidadãos.
Infelizmente, desvanece a memória da tragédia da última guerra. O sistema atual de polaridades difusas obriga à procura de sinergias eficazes. O mercado só por si não resolverá os graves problemas com que nos deparamos. Impõe-se regressar ao planeamento estratégico, à adoção de medidas que permitam a realização de investimentos reprodutivos, única forma de romper o ciclo do empobrecimento. Temos de regressar à velha regra de ouro das finanças públicas, defendida por Alexander Hamilton, entre os pais fundadores dos Estados Unidos, segundo a qual podem contrair-se empréstimos desde que sejam para realizar investimentos reprodutivos, devidamente avaliados, com resultados demonstráveis em termos de coesão, de sustentabilidade e de emprego. O modelo europeu de Jean Monnet e de Robert Schuman abrangia a solidariedade atlântica, a partilha de soberanias, um gradualismo funcionalista e um sistema europeu de paz e segurança. A alternativa aprofundamento-alargamento colocou-se no final dos anos 80, antes da queda do Muro de Berlim, mas o fim da Guerra Fria e do Império Soviético forçou a lógica do alargamento e da subalternização da consolidação, ditada por esse aprofundamento. A crise do sistema monetário europeu apressou a União Monetária, sem a necessária contrapartida económica de investimento e de emprego. Com um orçamento comunitário ainda diminuto, insuscetível de realizar uma verdadeira coesão económica e social, tornou-se impossível completar pela economia a União Monetária. Eduardo Lourenço tem repetido, com a lucidez que lhe conhecemos, que a Europa define-se na sua relação com o que não é Europa. Só sabemos o que é Europa quando estamos fora da Europa. Na Europa, nós, portugueses, temos uma experiência normal. É como a experiência de quem está em casa. Há até uma pluralidade de casas que mais ou menos têm afinidades entre elas. Isso é a Europa. Há ameaças, perigos, há indiferença e acomodação. Perante tantos sinais de incerteza, persiste a miragem positiva de uma Europa melhor. Contudo, a Europa que se fecha é incapaz de levantar voo. Importa tirar lições, procurando caminhos que permitam encontrar a defesa de um pequeno e eficaz núcleo de interesses e valores comuns. A crise europeia deve-se à ausência de um ideal mobilizador, à falta de uma coordenação política capaz de romper com a estagnação e de assegurar uma convergência social que permita aos cidadãos europeus sentirem-se não só participantes, mas também incluídos num desenvolvimento humano justo, baseado na qualidade de vida e no bem-estar, mas essencialmente no valor fundamental da Europa, o respeito da dignidade humana. Desejo, naturalmente, que os trabalhos que vão agora desenvolver-se, vão iniciar-se, decorram da melhor maneira, para fazer luz relativamente aos grandes desafios perante os quais nos encontramos. Muito bom trabalho. Sr. Presidente da República, Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, em representação da Sra. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Srs. Embaixadores, caros oradores e convidados para esta conferência, caros amigos, começo naturalmente por agradecer em nome do Clube de Lisboa, que organiza este encontro e que tenho o gosto de dirigir, a amabilidade que o Sr. Presidente da República teve ao conseguir encontrar tempo na sua carregada agenda para nos honrar com a sua presença nesta sessão inaugural da terceira Conferência de Lisboa. Conhecendo, Sr. Presidente, eu sei que a sua adesão a um evento desta natureza, em cuja substância se situam temáticas que não lhe são indiferentes, é sincera e empenhada. Mas nem por isso deixo de reiterar o meu profundo agradecimento pelo prestígio que a sua presença hoje aqui nos traz. Uma vez mais, queremos agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian, na pessoa do meu querido amigo Dr. Guilherme Oliveira Martins, a generosidade do seu acolhimento a esta conferência, a esta terceira conferência. Já as duas anteriores aqui tiveram lugar.
A Gulbenkian nunca nos falha, aliás, a Gulbenkian nunca falha a este país. Uma palavra de reconhecimento é devida às diversas instituições que se prontificaram a ajudar a organização deste encontro, contribuindo da mais variada forma. O seu nome está assinalado nos documentos que hoje distribuímos. Mas não posso deixar de destacar, dentre essas mesmas entidades, duas que, de um modo muito particular, sempre deram um contributo decisivo para que estas conferências fossem possíveis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Câmara Municipal de Lisboa, cujos titulares estarão presentes amanhã no encerramento dos nossos trabalhos. Finalmente, last but not least, eu não quero deixar uma palavra de grande apreço pelo esforço de todos os oradores, alguns vindos de bem longe, e que sem a menor retribuição financeira, isto é um ponto que é importante sublinhar, e apenas pelo gosto de participarem neste exercício, aqui estarão a partilhar o seu saber connosco. A eles, em especial, muito obrigado. Eu não sei como é que os intérpretes vão conseguir traduzir isto, mas eu gostava de dizer que as conferências de Lisboa são uma espécie de sopa da pedra, feita de generosidades, de boas vontades e quero também crer de interesse genuíno em ir mais longe no debate das ideias sobre as grandes questões globais em que todos estamos empenhados. Fazemos estas reuniões a cada 2 anos. Variamos a temática central, mas não temos alterado o conceito de fundo que aqui nos motiva, o desenvolvimento. Porquê o desenvolvimento? Num tempo em que, por vezes, deixamos de ouvir a palavra com a intensidade que ela teve em períodos não muito distantes, durante os quais motivou iniciativas de grande vulto à escala global, encheu bibliografias, alimentou doutrinas. Precisamente por isso. Precisamente por continuar a lutar pelo desenvolvimento daqueles que, à escala global, não o partilham com os mais afortunados, tentar manter o conceito bem alto na agenda internacional de prioridades é talvez o melhor testemunho de um espírito de solidariedade que desejamos que Portugal e esta cidade saudavelmente aberta, que é Lisboa, devem saber alimentar e aprofundar. O Clube de Lisboa, que de forma totalmente benévola promove estas conferências, tem precisamente como objetivo contribuir para ajudar a transformar a capital portuguesa numa nova centralidade na reflexão sobre os grandes temas que atravessam a sociedade global. Chamamos a esta terceira conferência Desenvolvimento em Tempos de Incerteza. Por definição, os tempos são sempre incertos, mas já houve tempos em que a incerteza era menor. Hoje vivemos dias em que as interrogações sobre o futuro, mesmo o futuro próximo, se acumulam. Desde logo em termos de poder mundial, tema que vai ocupar o nosso primeiro painel. A atitude dos principais atores globais tem hoje nuances que induzem fortes tensões no cenário internacional, pondo em causa equilíbrios que tínhamos por adquiridos e, muito em particular, colocando em risco os mecanismos multilaterais, corpo institucional que regulava o que pensávamos serem os caminhos irreversíveis do futuro. Essa instabilidade nas relações de poder conduz ao surgimento de novas ameaças à segurança, assunto que o segundo painel do dia vai abordar. A segurança, nas suas várias declinações, é uma questão essencial da estabilidade psicológica das sociedades. É a falta de segurança, melhor dizendo, a percepção de insegurança, que induz facilmente tropismos populistas e a captura das vontades para agendas radicais. Uma dessas inseguranças, bastante visível nas suas consequências políticas na maior potência do Ocidente, assenta precisamente nos descontentes da globalização, para utilizar a velha expressão que Stiglitz já usava em 2001. E é precisamente uma reflexão sobre a globalização e sobre as dúvidas que alguns colocam sobre a sua irreversibilidade que ocupará o nosso último painel do dia de hoje. Amanhã começaremos a falar o dia dessa nossa casa comum, o planeta, das lutas da sustentabilidade, do clima, das transições energéticas que aí estão. E tentaremos, no saldo das incertezas que acumulamos, perceber como estão as nossas sociedades. Nestes tempos estouvados, para utilizar uma expressão que o Sr. Presidente da República utilizou noutro contexto, nas suas angústias, as pessoas nas suas angústias, nos seus temores, nas suas dúvidas e na sua crescente propensão para soluções limite que põem em risco a democracia e os direitos. Nesse contexto, o destino das classes médias é uma pista para a reflexão que está proposta neste debate. Terminaremos amanhã os nossos trabalhos falando da Europa, desse continente que, em termos de expressão organizada e eficaz de poder, recebe sistematicamente o Oscar para melhor ator secundário. Onde estamos na Europa? Ainda navegamos no mesmo barco ou só fingimos que pertencemos ao mesmo clube? O que é feito dessa Europa ética que pretendia ser uma espécie de benchmark para o mundo? O que é feito da Europa farol das políticas de desenvolvimento que durante tantos anos foi uma realidade? E regresso aqui onde comecei. Desenvolvimento em tempos de incerteza é hoje e amanhã o desafio do Clube de Lisboa que vos lançamos.
Espero que aproveitem o debate e que estejam atentos no futuro às diversas atividades que o próprio clube vai desenvolver. Temos o maior gosto em vê-los por cá. Muito obrigado pela vossa presença. Tenham uma boa conferência. Vamos passar agora a um pequeno vídeo da antiga Presidente do Chile, Michelle Bachelet, de saudação a esta conferência. O Clube de Lisboa dá-vos as boas-vindas à Marcelo Rebelo de Sousa, a los organizadores y a todos los participantes de la tercera conferencia de Lisboa. Quiero felicitarlos por animar este espacio de reflexión e intervención que se ha convertido en una importante contribución para que abordemos coordinadamente los principales retos de la agenda internacional. Todos quienes hemos tenido que ocupar cargos de responsabilidad sabemos lo relevante que es articular visiones comunes, en particular cuando las tareas superan las fronteras nacionales. Y hoy este esfuerzo es más pertinente que nunca, porque como bien indica el tema central de este año, vivimos tiempos de incertidumbre. Nuestro mundo interconectado y acelerado nos plantea muchas preguntas, lo vivimos cotidianamente, pero creo que hay una pregunta que debe retener especialmente nuestra atención. ¿Qué capacidad tienen los dirigentes y actores políticos de entregar certezas y mostrar una senda clara de acción? Allí radica gran parte de lo que esperan de nosotros los ciudadanos, porque están aburridos que les digamos que no depende de nosotros y porque además está claro que hay oportunidades que están a nuestro alcance. ¿A qué me refiero? A que como nunca antes la humanidad está consiguiendo logros muy significativos. No me refiero únicamente a los extraordinarios avances tecnológicos, científicos y en las comunicaciones. Me refiero a que nunca antes se había hecho retroceder tanto la pobreza, el hambre y el subdesarrollo. Nunca antes se había expandido tanto el acceso a educación, salud, infraestructura. La mortalidad infantil en menores de 5 años ha pasado de 148 muertes por cada 1000 en 1950 a 48 en 2012. El analfabetismo era de 44% de la población mundial en 1957 y hoy tenemos 85% de adultos que saben leer y escribir. En 1981 el 44% de la población mundial vivía con $1,9 por día. En 1990 esa cifra bajó al 37% y en 2012 era solo del 12%. Podríamos seguir multiplicando ejemplos que reflejan enormes avances en la calidad de vida de nuestra gente. O detenernos a pensar en el esperanzador camino que están tomando las dos Coreas, o darnos cuenta de lo potente que es la acción concertada para contener el cambio climático o para empujar los objetivos de desarrollo sostenible. Lo central es que sepamos ver las oportunidades que tenemos y las posibilidades concretas de perseverar en la ruta correcta, la del trabajo conjunto, la de la solidaridad y la cooperación internacional, la de la opción multilateral y la asociación regional. En otras palabras, nuestra confianza se basa en lo mucho que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Los hechos demuestran la validez de esta alternativa y es por eso que debemos seguir en ella para seguir encarando nuevos desafíos, creando propuestas para un desarrollo sostenible, para dar respuesta a las migraciones y a sus causas, para regular los flujos financieros internacionales, trabajando duro para alcanzar la igualdad de género y el respeto a los derechos de todos y todas, con paciencia, pero sin desviarnos de la búsqueda de horizontes comunes. La ciudadanía, esa ciudadanía que nos exige más, espera de nosotros que demostremos que podemos entregar certezas y guiar este mundo marcado por lo volátil y la adaptación constante. Mientras exista la posibilidad de hacer cambios, de hacer la diferencia, tenemos el deber de intentarlo. No me cabe duda que en las discusiones e intercambios que tendrán estos días se identificarán aprendizajes y surgirán iniciativas de gran valor. Espero reunirme con ustedes próximamente para poder seguir viendo modo de hacer juntos un mejor mundo.
Mucho éxito en esta conferencia y reciban a la distancia un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Senhor professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação da Carlos Gulbenkian e representante da Sra. Presidente, é sempre uma honra tê-lo aqui como anfitrião, representando a Fundação, que, como foi muito bem sublinhado pelo Sr. Embaixador Seixas da Costa, é um lugar geométrico de debate, de reflexão e de prospectiva, não apenas nacional, como também universal. Sr. Embaixador Seixas da Costa, presidente destas conferências, destas terceiras conferências, não há como não o saudar de uma forma muito efusiva, como incessante, muito qualificado, estudioso, conhecedor e líder da opinião nas temáticas mais variadas do foro interno e internacional. Todas elas importantes ao bem comum. E, naturalmente, agradecer, na sua pessoa, o contributo deste Clube de Lisboa e destas conferências abertas aos ilustres oradores, na presença dos sempre bem-vindos embaixadores de países amigos e de muitos e de muitas que nestes 2 dias se debruçarão sobre temas fundamentais da atualidade internacional. Mas que momento inspirador este de início das conferências, num dia particularmente afeito a esse tipo de reflexão. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O que significa da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão. E por isso mesmo da liberdade no sentido positivo e negativo. No sentido negativo, a afirmação da liberdade, como eu disse, quando jovem constituinte na Assembleia que votou a Constituição Portuguesa, que permanentemente tem de defrontar o repto da independência perante os poderes políticos e económicos, mas também da sua dimensão positiva na construção do desenvolvimento, na construção da justiça, na afirmação dos direitos fundamentais das pessoas. E depois que começo com as palavras da Presidente Michelle Bachelet, que esteve connosco ainda há cerca de 1 ano e que apelou àquilo que é o essencial, o debatermos a realidade do mundo que nos rodeia, pensando nas pessoas de carne e osso, pensando sobretudo nos mais desfavorecidos, pensando no desenvolvimento, pensando para além de uma visão economicista ou financista que tem norteado tantas das nossas sociedades, olhando para as pessoas, porque são elas a razão de ser e a última análise da atividade económica, da atividade social, da atividade política. E que tema aquilo que foi escolhido para estas conferências. É verdade que é usual falar-se na incerteza destes tempos, mas porque a alusão se generalizou de modo acrítico e todos nós nos recordamos de referências semelhantes formuladas noutros tempos, na nossa vida e mais amplamente na vida da nossa comunidade, importa tentar descortinar em que se traduz essa tão invocada incerteza. Recordemos, aliás, outra coincidência dos dias de hoje, maio de 68. E como então na Europa se falou de incertezas que acabariam por vir, ultrapassando as expectativas da época, por vir em termos de costumes, de comportamentos, de lideranças políticas, mais ano, menos ano, envolvido em vários Estados europeus. Não foi o caso português, foi um caso específico,
mas foi o caso de várias sociedades europeias. Por isso mesmo, cumpre olhar para as faladas incertezas de hoje. Limito-me a enunciar algumas dessas incertezas ou das vertentes que as determinam e que se me afiguram essenciais. A ampliação do espaço, a globalização para além da globalização, o alargamento e a aceleração vertiginosa do tempo político, do tempo social, do tempo em termos de alterações climáticas ou naturais e também em termos de evolução energética. O ritmo da evolução científica e tecnológica e, claro, das finanças e da economia. O desfazamento da política e do direito. O crescendo do desencanto das doutrinas e das ideologias. A emergência de novos protagonistas sistematicamente antissistémicos e a crise crónica dos sistemas. A multiplicação dos discursos decorrentes de modos de comunicação sem comunicação entre si. O choque endémico entre o possível e as expectativas construídas acerca desse possível. A desafiante nova ordem internacional, definida precisamente por ser mais indefinível e imprevisível, nos contornos regionais e universais. O papel crucial do ciberespaço, também nos domínios da segurança e da defesa. A resignação à gestão do curtíssimo prazo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, gestão tática, atenta a miniciclos de toda a natureza e avessa ao distanciamento ponderado quanto a soluções, estruturas, factos e pessoas. Sinto estar longe ainda de ter esgotado a lista de fatores relevantes, mas só estes bastam para podermos falar de uma quase tempestade perfeita, provavelmente irreversível em várias áreas, a condicionar o desenvolvimento humano. E essa tempestade é talvez ainda mais evidente em alguns dos fatores que já citei e vou sublinhar. Na aceleração do tempo financeiro, económico e social. No galopante atraso da política e do direito quanto ao acompanhamento dos demais processos de mudança. No contraste entre renovadas e quase imparáveis expectativas das pessoas e das comunidades e a correspondente capacidade de resposta dos sistemas. Na impressionante fragilidade e esvaziamento desses sistemas e das instituições, que é patente nas organizações internacionais, como é patente nos sistemas políticos, partidários e sociais internos, entre a obsolescência e a submersão por novas necessidades e, sobretudo, nova pressão mediática. E, claro, tudo isto numa ordem internacional em que já não valem nem a lógica bipolar que dominou longas décadas do século XX, nem a aparência monopolar de uma só superpotência de uns curtos tempos atrás. Nenhuma nem outra já tem cabimento. Vivemos uma mescla indefinida e indefinível de quase aparente regresso à Guerra Fria, que não chega ainda a sê-lo e que, a vir a concretizar-se, não obedeceria às regras tácitas nem às pontes informais da que foi vivida no fim da Segunda Guerra. Ora, a repetição daquilo que foi já não é possível hoje, nem amanhã, o que por um lado é um alívio em termos de expressão universal, mas por outro lado é uma dor de cabeça permanente
em termos de imprevisibilidades regionais. Falo, naturalmente, na tensão entre a única superpotência de ontem e a outra superpotência de anteontem, convertida hoje em potência regional. Tudo isto cuidadosamente observado por uma terceira potência, para muitos em vias de se converter em segunda, mas sem pressa de substituir a sua projeção a longuíssimo prazo por conflitos dispensáveis no curto prazo. E ainda, com a União Europeia a ter de ultrapassar a dolorosa e sempre lamentada separação do Reino Unido, o seu entorpecedor compasso de espera iniciado há uma década, e a ter de o fazer sem demora. Os BRIC, que já não os citados, a não poderem perder tempo na afirmação externa, e um pouco por todos os continentes, a sensação de que ou há um período minimamente duradouro de estabilidade e de expansão económica, ou o desenvolvimento humano, sonhado e projetado para 2030, conhecerá um adiamento indesejável. Neste contexto, para que haja mesmo desenvolvimento sustentável e ele seja integral ou perto disso, e portanto possa atenuar desigualdades que convidam a radicalismos antissistémicos, a mais guerras e a mais complexas guerras com o seu cortejo de migrações e refugiados, precisamos de mais previsibilidade. O problema no mundo de hoje é a imprevisibilidade. Importa que haja mais racionalidade e consistência nas estratégias e táticas das potências. E também mais racionalidade e consistência nas estratégias e táticas dos países emergentes mais relevantes. Tal como, já aqui foi dito, e muito bem, um esforço coletivo, como tem defendido e praticado o Secretário-Geral das Nações Unidas, para evitar uma nova e mais aleatória Guerra Fria, ou realidade similar, e para travar escaladas de protecionismos, de egocentrismos, de fechamentos de toda a espécie. E já agora, no que nos toca, uma União Europeia mais unida, com crescimento e emprego sustentado e, sobretudo, institucionalmente mais preparada para anos que aí vêm, em que débeis lideranças nacionais tornarão impossível fortes lideranças europeias. Não há como encontrar fortes lideranças europeias com sistemáticas fracas lideranças internas. E isso permita à União Europeia tornar-se mais presente no mundo, mais forte no cenário internacional e, ao mesmo tempo, mais sensível às necessidades e aspirações dos seus cidadãos. Devo confessar-vos, e esta é uma nota conjuntural, que os primeiros sinais vindos da Comissão Europeia sobre o quadro financeiro plurianual, a começar em 2021, estão longe de representar um bom ponto de partida. E digo isto em termos de ambição, em termos de imaginação, em termos de visão de futuro. Porque uma União Europeia que falha na coesão interna é uma União Europeia que falha no essencial, ou seja, na União. Claro que nas democracias plurais, que agora se passou a chamar de democracias liberais, como se houvesse democracias iliberais. Por definição, em qualquer democracia, o núcleo duro consiste nos direitos fundamentais das pessoas e não nos processos ou mecanismos representativos e sua efetivação. E o sacrifício mais ou menos sistemático de direitos fundamentais dificilmente é compatível com a qualificação democrática.
Mas, dizia eu, nas democracias plurais, uma evolução virtuosa exigirá sistemas políticos, económicos e sociais profundamente renovados. Há quem fale em sistemas 4.0, em paralelo com a visão própria da era digital, como se fala da indústria ou do comércio ou dos serviços 4.0. Mas, sobretudo, o que importa é que sejam sistemas simultaneamente flexíveis, mas suficientemente sólidos para não abrirem caminhos aos populismos, às autocracias, às monocracias mais ou menos disfarçadas. E que mesmo quando alegam o contrário, dizendo que são a forma de afirmação de poderes fortes, acabam por criar confrontos internos e externos indesejáveis. O crescimento económico e o emprego por si sós, para serem duradouros, requerem estabilidade institucional a nível nacional, continental e mundial. E os sistemas jurídico-políticos, quando debilitados, quando esvaziados, quando carecidos de legitimidade, podem, se não travar, pelo menos desincentivar aqueles crescimento e emprego. E este é o meu ponto. Muito do que encontramos hoje de travão ou de óbice ao crescimento e, portanto, ao desenvolvimento, tem a ver com a desatualização, a incapacidade de renovação e de resposta aos desafios atuais por parte dos sistemas políticos, económicos e sociais, concebidos noutra era e com dificuldade em adaptarem-se a esta era. Mas digo mais, porque o desenvolvimento humano ou integral vai para além do mero crescimento económico, ele exige qualidade nos sistemas sociais, inovação e qualificação, que são inseparáveis de liberdade, de criatividade, de pluralismo e de abertura a todos os níveis. Acreditar no desenvolvimento humano ou integral, com sistemas políticos e sociais rígidos, monolíticos e de verdade única, é ter desse desenvolvimento uma perspectiva muito empobrecida e empobrecedora. Se me permitem uma palavra, e é só uma, breve sobre Portugal, que se esperaria do Presidente da República Portuguesa, ela é para relembrar que entre nós há consensos que são estáveis. É o que se passa com a Europa, com o Atlantismo, com a atenção ao Mediterrâneo, com o mundo lusófono, com a ligação constante à África, tal como a América Latina, com a visão aberta sobre migrações e refugiados, com a aposta no multilateralismo, exprimindo uma vocação que continua atual, de plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Somos assim, continuamos assim, e assim agimos também agora nestes tempos de incertezas, fazendo pontes, abrindo espaços, sem questionar alianças muito antigas ou recentes, mas olhando para além dos muros fechados do passado ou do presente. Numa palavra mais curta, leais, mas independentes. Termino. São múltiplos e preocupantes os fatores não só de incerteza, como de manifesto bloqueamento do desenvolvimento a prazo em diversos planos da nossa existência coletiva. Detectá-los sem ilusões nem minimizações é essencial. Equacioná-los e avançar com pistas mobilizadoras é muitíssimo mais importante. Por isso é tão estimulante e urgente a vossa reflexão de hoje e de amanhã. Mas se me permitem um desafio, ouso pedir-vos mais. Que essa reflexão se não contente com o brilho das análises, nem com a qualidade do areópago que as formula. Antes vos convide, portuguesas
e todos quantos a nós chegam e são recebidos de braços abertos, à ação cívica constante, a um empenhamento comunitário. Esse é o meu profundo voto. E, sobretudo, pensando nos portugueses, somos, é sabido, um povo com um saber de experiência feito de quase 9 séculos, enquanto Estado que somos. E com a sensatez de termos visto tudo, ou quase tudo, muito antes de outros sequer existirem como nações ou como Estados. Há agora, mais do que nunca, que colocar esses dons ou esses talentos ao serviço da ação, cá dentro e lá fora, na linha da aludida vocação de plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. E seguindo os magníficos exemplos que temos de portugueses na cena internacional, a começar no secretário-geral das Nações Unidas. Estamos mobilizados, todos nós, para essa tarefa, por todo o mundo. E esse é, tenho a certeza, o segundo passo cimeiro destas terceiras conferências, que vos agradeço como iniciativa, que vos agradeço como propósito, que vos agradeço como compromisso e vos agradeço em nome de Portugal.